E no vídeo de hoje eu separei 5 ações que pagam bons dividendos e que, no meu ponto de vista, ainda estão bem baratas. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final para você não perder nada. A primeira empresa que eu separei foi a CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. E aqui, como eu destaquei, a CEMIG ela ganha dinheiro principalmente por meio da geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. A distribuição de energia elétrica é a principal fonte de renda da empresa, que consiste em levar a energia elétrica até os consumidores finais, residenciais, comércios e indústrias. E claro, a CEMIG cobra uma tarifa pelo uso da rede e pelo fornecimento da energia. Já a segunda maior fonte de receita é a geração de energia. A CEMIG possui diversas usinas hidrelétricas, termoelétricas e eólicas. A energia gerada pode ser usada pela própria CEMIG ou vendida no Mercado Livre ou regulado para outras distribuidoras e grandes empresas. Mas é claro e evidente, a CEMIG também participa de consórcios e empresas que operam em linhas de transmissão. Ela ganha dinheiro ao permitir que outras empresas usem suas linhas para transportar energia, cobrando um pedágio pelo uso, ou seja, ganha na disponibilidade da rede. E o que eu acho interessante é que a CEMIG ela também, claro, em um percentual menor, mas ela atua no mercado livre de energia, vendendo energia para grandes consumidores como shoppings, fábricas e supermercados. Ela negocia contratos diretamente com esses clientes com preços mais flexíveis. E outra coisa que pouca gente sabe, mas a CEMIG ela também oferta serviços agregados, como consultoria energética, eficiência energética, instalação de painéis solares e até mesmo serviços de manutenção elétrica. Essas são as linhas de receita da empresa, é assim que ela ganha dinheiro, e eu acho muito importante você saber, porque muita gente compra a empresa e acha que é só um número piscando na tela, mas não, tem gente por trás e uma empresa que gera empregos, gera muito valor para a sociedade. E aqui, os indicadores da CEMIG, eu destaco o PL, que hoje está sendo apresentado como se fosse um PL de 4,18, mas como eu já disse em diversos outros vídeos aqui no canal, esse número ele está maquiado, porque houve a venda da Aliança Energia, e excluindo esse fato não relevante, o PL seria aproximadamente de 7. Não é a empresa mais cara da bolsa, mas também não é toda aquela barganha. Tem empresas um pouco mais baratas, mas sendo do setor elétrico, sem dúvidas, é uma excelente opção. Sobretudo pelo fato dela ser negociada por um valor sobre valor patrimonial bem próximo de 1, indicando um preço justo nas ações. E a segunda empresa que paga bons dividendos e que eu considero estar muito barata é o Banco do Brasil. E aqui não é segredo, o Banco do Brasil ganha dinheiro de várias formas, como qualquer grande banco, mas com algumas particularidades por ser uma instituição financeira mista, que é público e privada. Então, o primeiro principal é o crédito, empréstimos e financiamentos. Ela é a principal fonte de lucro e o banco empresta dinheiro para pessoas e empresas, cobrando juros sobre esses valores. E alguns exemplos são o crédito pessoal consignado, financiamento agrícola, financiamento imobiliário, e o lucro vem justamente da diferença entre o que ele paga nos depósitos e o que ele cobra nos empréstimos, chamado spread bancário. Além disso, como todo mundo sabe, o banco também ganha nas taxas e tarifas bancárias, é um valor menor, mas que cobre serviços como manutenção de conta, transferências TED e DOC, a emissão de boletos, anuidade de cartões de crédito e serviços de câmbio. E essa receita é constante e previsível. E claro, o banco não é bobo, ele investe o dinheiro que recebe dos depósitos e aplicações e lucra com títulos públicos, fundos de investimento, operações no mercado financeiro, câmbio e até mesmo derivativos. E um ponto interessante é que o BB ele é muito forte no agro e opera em programas como o Plano Safra. Ele ganha nos juros subsidiados, com margem garantida, incentivos e remuneração por operacionalizar políticas públicas. Então aqui eu separei alguns indicadores fundamentalistas do banco, também nesse momento que estou gravando esse vídeo, e observe que o PL atualmente está na casa de 5,5, um excelente PL, e se o banco atingir as projeções de 40 bilhões para o ano de 2025, quem compra nos patamares atuais vai no futuro ter um PL ainda menor do que esse, como eu já mencionei em outros vídeos aqui do canal. Então, se você que está assistindo o vídeo ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal Dividendo e Tradição para você continuar recebendo vídeos nesse formato.
E veja só o quanto o banco está barato. Vale mais a pena você comprar as ações diretamente na bolsa do que tentar montar um Banco do Brasil do zero. Você gastaria muito mais tentando montar agência por agência, todo o know-how, todos os servidores do banco. Então, é muito mais barato comprar as ações diretamente na bolsa. E a terceira empresa que eu separei é a queridinha do setor de saneamento, a Sanepar. A Sanepar, para quem não sabe, é a Companhia de Saneamento do Paraná e ela ganha dinheiro principalmente com a prestação de serviços públicos de água e esgoto. Então, no quesito abastecimento de água, essa é a maior fonte de receita da empresa e a Sanepar cobra dos consumidores residenciais, comerciais, industriais e públicos tarifas mensais. Tudo isso pela água tratada que a empresa fornece. O valor da conta vai depender do volume consumido e da categoria do cliente. E isso é bem simples de entender. Mesmo quem não é cliente da Sanepar, aí no seu estado, tem uma empresa que presta serviços do tipo. Eu sei que Semig e Sanepar agora estão mais conhecidas devido ao quadro do Primo Rico, mas são empresas que eu já tenho na minha carteira há muito tempo, justamente pelo perfil previdenciário defensivo. Crises vêm, crises vão, mas você continua recebendo as suas contas de água e de luz aí na sua casa. Então, é esse tipo de negócio perene que você, investidor de longo prazo, procura. E a segunda maior fonte de renda da empresa é a coleta e tratamento de esgoto. A empresa, mais uma vez, cobra uma tarifa de esgoto, que geralmente é um percentual da tarifa de água, muitas vezes 100%. E esse valor cobre o custo da coleta e do tratamento de esgoto doméstico e industrial. E claro, esses serviços sofrem reajustes tarifários que são autorizados pela agência reguladora, a AGEPAR, e garantem que a empresa continue lucrativa e que consiga cobrir os custos de operação e investimento. E só a título de curiosidade, a empresa também vende sobre produtos do tratamento de esgoto, como lodo tratado, que é usado como fertilizante, biogás, gerado nas estações de tratamento, e água de reuso, em alguns casos para uso industrial mesmo. E como qualquer grande empresa, a Sanepar também investe parte do seu caixa, gerando receitas financeiras complementares na renda fixa. E aqui, mais uma vez, uma excelente empresa que paga bons dividendos, tendo apenas o ponto negativo de ser um único pagamento por ano, mas aqui apresentando um PL de 5, ou seja, está sendo cotada 5 vezes o lucro anual, aproximadamente 6, a gente pode arredondar, e um preço sobre o valor patrimonial de 0,84, indicando mais uma vez que essa é uma empresa muito barata. E o que eu acho interessante na Sanepar é o baixo endividamento com 1,70 de dívida líquida dividida pelo EBITDA. E como você pode observar, excelentes margens. Então, é um negócio para mim muito redondo. O único ponto negativo na Sanepar, isso para o meu gosto, é a frequência de pagamento dos dividendos. Mas se você for esperar todas as empresas ficarem redondinhas, você nunca vai investir em empresa nenhuma. Então, existe sempre um ponto negativo, e esse daqui, para mim, é um ponto suportável. A quarta empresa que eu separei é a Itaúsa, e para quem não sabe, a Itaúsa é uma holding de investimentos brasileira que gera receita principalmente por meio de participação em empresas líderes em seus setores. Então, como muitos sabem, a principal fonte de receita da Itaúsa provém de suas participações, especialmente no Itaú Unibanco, que representa 92% do lucro recorrente das investidas. Mas a Itaúsa tem outras empresas no portfólio que incluem a Alpargata, a Dexco, Copagaz, Grupo CCR e a GEA Saneamento, que também atua no mesmo setor da Sanepar. E o lucro da Itaúsa consiste nos dividendos e juros sobre capital próprio que a empresa recebe e que recebem dessas empresas. É interessante mencionar. E aqui, a Itaúsa, na minha concepção, é outra empresa que também está barata, não tanto quanto as outras, mas sem dúvidas pelo fato da empresa ter 92% dos seus resultados atrelados ao Banco Itaú, e o cenário ser otimista para os bancos, então muito provavelmente quem compra Itaúsa também está fazendo um bom negócio. Vale a pena mencionar que nada disso é recomendação de compra e venda, no final das contas, é você quem aperta o botão. Eu pelo menos gosto de externar o que eu faço aqui, mas eu não recomendo que você faça o mesmo, até porque eu posso estar completamente errado, então siga firme na sua estratégia. E aqui, a última empresa que eu separei é a BB Seguros, que é a holding de seguros
previdência e capitalização do Banco do Brasil. E o que eu gosto da BB Seguridade é que ela gera receita por meio de participações, claro, nas empresas que atuam nesse segmento, com destaque para a Brasilseg, que trata dos seguros de vida, Brasilprev, que trata-se de previdência privada, Brasilcap, títulos de capitalização, Brasil Dental, com planos odontológicos, e a BB Corretora, que é a comercialização de produtos de seguridade nos canais do Banco do Brasil. E a principal fonte de receita da BB Seguridade são os dividendos e lucros provenientes dessas empresas investidas. E veja só, em 2024, a holding registrou um lucro líquido ajustado de 8,15 bilhões, impulsionado pelas performances da Brasilseg e BB Corretora, apesar de uma queda de 13,3% no resultado financeiro devido à alta dos juros. E eu considero a BB Seguridade ainda barata, porque se você parar para pensar que em 2019 a empresa estava cotada praticamente pelo mesmo valor de R$ 40 de hoje, e que naquela época a empresa lucrava 4 bi por ano, sem dúvidas, está muito barata quando você olha para ela hoje, lucrando 8 bi por ano. Então isso para mim é uma excelente assimetria, porque os lucros cresceram e as cotações não acompanharam. E como o Banco do Brasil Seguridade tem a obrigação de distribuir dividendos para o Banco do Brasil, você, como pequeno acionista, se beneficia desse movimento. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha agregado nos seus estudos com foco em investimento previdenciário. E se você gostou, por gentileza, deixe aqui o like. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Dividendo e Tradição, porque esse canal é diferente de outros canais de entretenimento. Aqui você vai realmente receber notícias das empresas onde você coloca o seu dinheiro. E isso é muito importante. Então, se inscreve e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. E agora eu te convido a clicar nesse outro vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender por que o Banco do Brasil pode ter um upside de 60% em suas cotações. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!